Vou arrumar aqui. Oiê! Oi? Peraí. Oiê! E aí, Du? Ó, Regina, Oi. Diego. Oi, Coiti. Tudo bom? Tudo e você? Ó, a Bem. Stephanie chegou. Ó, a galera tá entrando. Tá chegando. Me atrasei, meu. Ah, um minutinho. Tá É, ótimo. eu me atrasei um pouquinho. Tava tomando banho. E aí, deu tempo pra fazer a pipoca ou não? Então, eu mesma não fiz a pipoca porque eu ainda vou jantar, né? Mas eu Ah, quero ver entendi. quem é que fez aí. Roberta. Oi, Roberta, tudo bem? Roberto, minha paciente. Ah, sou paciente aí, beleza? Ó, Paciente. a Carol tá falando que fez a pipoca. Carol? E aí? É. Ah, ela me marcou agora, ela roubou, ela fez na maquininha de pipoca. Ah! Eu vi Ah, agora. pô, mas você sabe que essa pipoqueira, a pipoca fica bem boa, mas eu já ouvi as pessoas falando que a pipoca fica triste. Fica. É, eu não É, não entendo tem de pipoca manteiga, triste. né? Não tem É, porque não muito. tem manteiga. Quando você põe o sal não pega de jeito nenhum. Mas você acostuma. Aham. Eu também tenho essa pipoqueira também. Aí eu, Hum. eu faço também, né? Mas aí para alguns pacientes que eu atendo e aí gosto de fazer, aí eu falo para fazer essa do micro-ondas, né? Que aí qualquer um pode fazer, né? Uhum. E qual que você prefere, do micro-ondas ou da pipoqueira? Ah, fica igual. Ah, Fica fica igual. igual? Fica Fica triste igual. do mesmo jeito? Ah, eu já me acostumei, viu? Eu como assim, acho tranquilo. Não, É, não então, eu sinto também já essa. acostumei, mas tem gente que fala que fica pipoca triste. Eu não entendo qual é essa definição de pipoca triste. É igual vai tomar café com açúcar ou sem açúcar. É um hábito, né? Tem gente que coloca muito açúcar e aí começa a se adaptar àquele açúcar, né? Aquele café com muito açúcar da empresa, Uhum. né? E aí depois não consegue tirar ou diminuir, entendeu? É É, isso, é hábito, né? não, isso é verdade, porque eu mesmo já me acostumei, então eu não entendo esse negócio de pipoca triste. Aí, ó, a Stephanie falando, o sal não pega muito. É, o sal não pega muito, não. Ela, ela não gruda, né? Isso é Não, verdade. não gruda de jeito nenhum. É. Não Ah, mas entendo eu, isso. mas eu coloco um pouquinho. Tudo minha comida também é com pouco sal, sal, então eu até me adapto. É, Tranquilo. não, eu também. Já me acostumei. Mas Inclusive, aí, bora. Não, pode falar, desculpe. inclusive em casa eu utilizo o sal light, né? Uhum, O pessoal aqui em casa tem o hábito de utilizar sal light, né? uhum. Só que aí eu já nem sinto tanta falta assim de tanto sal. E o que que é sal light? Sal light, na verdade, ele tem uma quantidade menor de, de sódio, né? Uhum, Então, tem 30% menos de sódio uhum. e eles acrescentam também potássio, né? Então, Hum, assim, não tem nenhuma restrição em relação a essa parte de quem não tem nenhum problema em relação ao potássio, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma insuficiência renal, alguma coisa, né? Então aí uhum. pode utilizar esse sal light. É Ah, bacana. que interessante. Tem, eu acho que da marca Legal. Cisne. Deve ter algumas outras marcas. Eu já vi, acho que é Cisne mesmo que vende no supermercado. É, é isso aí. Beleza. Bom, pipocas à parte, petiscos à parte, né? Vamos começar. Tem bastante gente já presente. É, já tem uma pergunta já.
Já? Já tem uma pergunta pensando no sal. Aí depois a Ah, gente entra no assunto principal, mas já vamos responder essa pergunta que acho que é uma pergunta bem importante, da Stephanie. Se tá. sal rosa é bom. Então, tem o sal rosa, tem muita gente que utiliza o sal do Himalaia, né? Que eu acho que é o Uhum, mais falado, e depois tem o sal rosa, né? Eu, particularmente, não vejo a necessidade de utilizar esse sal, tá? uhum, Se a gente pensar até em micronutrientes, tudo, não há necessidade, não, ok? E a gente sabe que o sal do Himalaia, ele é bem mais caro também, então o custo-benefício dele não compensa. uhum. Então, por isso que eu indico mesmo o sal normal. Ah, sim. Daí, porque o Mas, ideal é usar pouco, né? é, Independente se é do Himalaia, da onde seja, tem que usar pouquinho. agora, se tem essa preferência de utilizar esse sal, não tem problema nenhum, né? Uhum, entendi. Legal. Ó, Diegão chegando, Diego, a Dani. É, legal. Legal. Bom, então vamos começar nosso principal assunto, que até eu tô ansiosa, Hum, porque a gente conversou um pouco na semana, na outra live, né, sobre a questão da quarentena, acho que estava começando, né, foi. a quarentena e depois expandiu, né, para mais dias. A gente aqui em São Paulo ainda vai ficar até dia 22, até saber se vamos ser liberados da masmorra ou não, né? Enfim. É. E aí, Coit, um assunto que está bem em alta, eu te falei até que eu assisti umas outras lives com outros profissionais que foram muito legais, Hum, falando sobre essa questão, como é que está a nossa alimentação durante a quarentena, né? Porque eu não sei, até eu queria que o pessoal que está online falasse aí, gente. Responda essa pergunta. Como está a sua alimentação na quarentena para que eu não fique me sentindo sozinha? Porque assim, gente, eu não sei vocês. hum. Assim, a comida aqui parece que a gente virou saco sem fundo. A gente tá comendo, querendo comer coisas que a gente não quer comer, que a gente nunca quis. E parece que todo dia é sábado, sabe? Eu tenho essa impressão que todo dia parece que é sábado. É mesmo. E parece que todo dia é sábado, dá vontade de comer pizza todo dia, lanche todo dia, doces e não sei o que lá. E eu queria saber aí da galera que tá assistindo se vocês sentem isso também, né? E aí, Coit, pesquisando e Hum. lendo algumas coisas, como eu te falei, eu vi uns outros profissionais falando, foi muito falado sobre a diferença do que é fome emocional e fome de verdade. E aí eu queria saber, nossa, o Diego tá falando que engordou 4,5 kg e hoje vai jantar hot dog. Quem? Seu marido? Gente, O não, seu o amigo? Diego Souza, o Diego Diego Rafael Souza? lá de Guaiçara. Caramba. E então, assim, eu queria que você explicasse pra gente um pouco dessa diferença do que é fome emocional e o que é Uhum. fome de verdade, pelo amor de Deus. Aham. Tem assim, ó, tem a emocional e a outra fome vamos dizer, fisiológica, Uhum. tá? Que seria a fome de Então, verdade. os dois, assim, existem, né? Então, Uhum. por isso que a gente tem que saber distinguir, a gente tem que saber diferenciar. Será Uhum. que a gente precisa daquele alimento para comer, né? Ou se é só por conta dessa ansiedade, não estou conseguindo fazer, não estou fazendo nada aqui e eu quero comer alguma coisa. Então, não estou fazendo nada, então vou pegar alguma coisa para comer. E aí fica lá na televisão, fica beliscando, sei lá, amendoim, alguma coisa, e fica comendo. Né? Então, por Uhum. isso que eu até postei esse da pipoca, porque tem muita gente que fica na pipoca, fica lá e de repente já come, puf, já comeu Comer um um monte. quilo de milho de pipoca. Então, foi justamente por isso que eu postei o da pipoca, né? Uhum. Então, assim, tem esses eventos psicológicos, até comportamentais, que pode levar a esse aumento, ou essa fome, esse desejo, na verdade, de comer, e aí acaba levando essa ingestão né, de alguns alimentos. Então, isso aí estimula o nosso cérebro, né, a querer comer, né? Então, aí a gente acaba comendo, aí isso aí pode afetar algumas partes hormonais, né? E aí até a parte metabólica, neurotransmissores, a gente acaba comendo, né? E aí algumas vezes fica cheio, estufado, que aí não seria o ideal, Uhum. né? E aí isso daí, então algumas vezes é por conta dessa angústia, ou ansiedade, ou estresse, depressão, cada pessoa leva de uma forma, tá? Então por isso que algumas vezes eu atendo uns pacientes e eu falo assim,
cara, né? Ou tipo uma mulher, né? Que seja um homem ou mulher. Eu sempre falo assim, olha, sua situação atual não é para passar comigo, não é para passar com um nutricionista. Você tem que passar com um psicólogo, fazer uma terapia, né? Ou algum exercício físico, né? Aliado, porque só a nutrição não vai conseguir, né? Porque a gente observa que aquilo é a consequência, o consumo alimentar é a consequência, é o final. Não adianta fazer uma alimentação X, Y, Z se a pessoa ainda vai continuar com aquela angústia, ou aquele estresse, ou ansiedade, ou depressão que é afetada por X, N causas, entendeu? Então a gente Uhum, tem que tratar a causa e não a consequência. E tem muita gente que vai procurar a consequência que é a alimentação e o aumento do peso, né? uhum, Então a gente tem que pensar dessa forma. Então a fome emocional é isso. Então a gente tem que saber o que está ocorrendo isso. E agora na quarentena é isso, né? Muita ansiedade, estresse. E eu já estou conseguindo, não sei você, Ju, mas assim, eu particularmente, eu já estou tentando lidar melhor em relação a isso. Porque economicamente, financeiramente, todo mundo vai se sentir. Eu também já estou sentindo, né? uhum, Então, a gente tem que saber lidar com isso e começar a pensar alguns pontos, né, que seja positivo para este momento. Faz tanto tempo que eu não conseguia parar para pegar minhas coisas, separar, estudar, ou de repente me organizar até no Instagram, que agora eu estou fazendo mais postagens, né? Organizar em relação, sei lá, dos meus pacientes, enfim, tem tanta coisa, né? Em casa, tem muita gente que fala, já não tem mais nada. Mas de repente você uhum, pode estudar, ou de repente ver a parte financeira que você não está conseguindo ver em investimento, sei lá, tem tanta coisa, cursos, né? Aulas, aprender, sei lá, pilates, yoga, tem muito, diversas opções, né? Então tem muita gente que fica pensando só, e se acontecer isso? Aí, o que vai acontecer amanhã? Isso aí vai ser uma interrogação. A gente não sabe o que vai acontecer e principalmente a parte financeira a gente vai sofrer. Então todo mundo vai ter que dar uma segurada, não tem como, né? Então a gente uhum. tem que saber lidar com essa situação. Isso aí, por isso que vale a pena de repente procurar até um psicólogo para a gente ver, conversar aqui até mesmo da Time to Run, né? De repente, como que a gente vai lidar com isso também? Que aí é muito difícil falar, né? Eu estou falando umas opções, mas Uhum. entende? Até gente, então, ó, fica a dica. Se alguém conhecer um psicólogo ou uma psicóloga que seja gente boa, pode me passar o contato que eu convido para a gente fazer uma live para conversar sobre essa questão, porque realmente é o que você falou, a comida é o fim, né? Não é o começo. E isso É, não é só agora por conta de pandemia e tudo mais, né? A gente percebe que essa conexão comportamental entre o cérebro e a boca, né, no sentido de comer, ela é constante, né? Então a gente vê isso muito bem. O problema é que agora a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quando a gente está de férias, a gente sabe, é um mês de férias e tá tudo bem. Agora a gente não sabe, né? Então acho que é um né? pouco isso. E Ô, tem. Coit, Hum, e então assim, você falou até de tipo, fazer cursos, né? Da gente arrumar os armários, as gavetas, tudo mais. Acho que todo mundo está buscando um pouco isso. Da parte alimentar, assim, é, o que que você recomendaria para pessoas como eu, que estou passando por essa dificuldade, para tentar driblar um pouco essa questão? Porque eu sei, assim, emocional. essa questão emocional, porque eu tenho essa consciência de que talvez o meu caso não seja um quadro de depressão mesmo, acho que um pouco mais de um momento de ansiedade, né? Acho que um momento que a gente está passando. O que que seria legal para a gente dar uma contornada na situação? Olha, em relação, vamos pensar o seguinte, para chegar nessa parte de ansiedade, algumas vezes a gente já começa por um estresse, né? Que a gente Uhum, está sofrendo. Se a gente pensar em estresse, tem alguns nutrientes que possam ajudar, né? uhum, Acalmar. De noite seria bacana aqueles que possam te ajudar no sono, se tem pessoas que têm uma dificuldade de sono, que pensando em alimento, o maracujá, como todo mundo já conhece, alface uhum. crespa também ajuda, né? Nossa, alface? Eu achava que alface não servia para nada. Crespa, crespa. Mas só a crespa, as outras não vão dar esse efeito, entendeu? Mas pode Uhum, ajudar, assim, até
acalmar e você conseguir dormir. Alface e creto. E Uhum. aí, um outro ponto também, né, é Camellia sinensis. Eu acho que você já deve ter escutado, mas Uhum. não está se ligando que é o quê? Aquele chazinho, né? Então tem Uhum. vários O chás, então, famoso chá da avó. da avó. É, e aí tem alguns, né? Então é que pode ajudar, então, que tem essa Camellia sinensis, né? Então, chá verde, tem que ver também se não tem cafeína, né? Então, se é para Uhum. tomar de noite, então é melhor não tomar esse. Mas no Uhum. dia a dia de manhã, de repente, vale a pena introduzir esses chás também. Uhum. E além dessas substâncias, né? Então, esses chás pode ser capim santo, ou de repente o de camomila mesmo, que é o que mais acalma, né? Enfim, entre outros, né? E vai variando, que é bom. E também tem uma outra substância que pode ajudar também aquela pessoa que esteja mais no estresse, é o triptofano. É um Uhum. aminoácido. Aminoácido é uma molécula bem pequenininha que, se juntar várias, aí forma aquela molécula de proteína, tá? Então, uma dessas moléculas ali, né, para formar uma proteína, é o triptofano. Então, hoje em Uhum. dia, tem cápsulas, né, de triptofano. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ai, Aqui, ó. nossa, eu vou até anotar isso. Cápsula de triptofano. Aqui, ó. Eu tenho um aqui, ó. Que Hum. eu uso muito pouco. Eu comprei, Uhum. mas para experimentar e adoro, assim, para algumas vezes dormir, entendeu? Dá para Uhum. mandar manipular também, mas isso aqui é da marca Nutrify. Ah, é Tem bom saber outras, também. dá para manipular também, né? Então, de Uhum. vez em quando, tomar antes de dormir vale a pena, né? Então, essas aí são as substâncias. Agora, Uhum. com relação ao alimento, que nem eu falei que acalma, são esses. E Uhum. agora, em relação a essa ansiedade, para não ter essa compulsão, aí é uma má alimentação em geral, né? Então, a gente tem que saber distinguir essa fome e saciedade, né? E aí, alguns alimentos que podem ajudar seria alimentos ricos em proteína, em geral, em todas as refeições introduzir proteína, ou Uhum. seja, carne vermelha, frango, o peixe, o ovo. Nos intervalos pode consumir o ovo, ou se não pode introduzir então até o whey, pode te ajudar bastante, que tem o triptofano, né? Uhum. Pode introduzir também o leite, o iogurte, queijos, né? Então, que tem a baixa quantidade de gordura, né? Então, essas proteínas podem ajudar junto com alimentos ricos em fibra, né? Uhum. Então, que seria pão integral, arroz integral, farelo de aveia. E por que falar, mas eu vou comer isso aí só, né? Tem diversos fatores que podem ajudar. Não é só não aumentar o açúcar no sangue, igual a gente conversou na última live, né? Se Uhum. aumenta o açúcar no sangue, insulina, hormônio, né? Aí pode diminuir e aí, algumas vezes dá mais ansiedade para doce. Aí assim vai, né? Uhum. Aumentou, aí depois diminuiu. Não é somente isso. Quando a gente come alimentos ricos em fibra, né, pão integral, ele também tem uma outra substância, um mineral chamado picolinato de cromo. Ele tem cromo. O que Uhum. esse cromo faz? É um mineral. Tem para suplementação? Também tem. Né? Mas ele ajuda nessa ansiedade de doce, Uhum. entendeu? Então, quanto melhor for a nossa alimentação no nosso dia a dia, menor é a nossa ansiedade e compulsão para esses doces. E Uhum. quanto pior for a nossa alimentação, né, mais ansiedade e compulsão a gente vai ter, entendeu? Então, tem que ter esse equilíbrio, saber que você vai consumir algum doce, alguma coisa, que nem eu postei esses dias do chocolate, né, da Páscoa ontem, né, que vale a pena consumir o chocolate. Mas Uhum. aqueles com alto teor de cacau, e aí pode dar aquela sensação de bem-estar, que é o hormônio, né? Serotonina. Então, aquele bem-estar também vai ajudar, então, a consumir aquele chocolate. Você ficar com Uhum. vontade de comer aquele alimento que você queira e não comer é a pior coisa. Então, é bom consumir sim, né? Mas tenta preferir aqueles alimentos mais saudáveis e aqui que a gente sabe que vai te ajudar, que tenha bastante antioxidantes, né? Então, que tem, por exemplo, nesse pão integral ou no cacau, enfim, tem vários outros que a gente já vai citando na conversa. Uhum. Então, Pessoal, eu tô vendo que vocês estão mandando perguntas. Mais pra frente a gente vai responder as perguntas. Podem ir mandando, tá?
Manda tudo aí, manda tudo. E aí, Corte, assim, por exemplo, eu vejo que uma boa estratégia é a Hum. gente não ter as coisas em casa para começar, né? É, né? Mas, por exemplo, naquela hora que, meu, dá uma fissura de petiscar alguma coisa. Que a gente petisca? Come assim uma cenoura? Ah, no petisco de tarde, assim? Na hora que dá aquela fissura de querer comer alguma coisa. Ah, ó, antes de eu falar então em relação a isso, então eu vou dar uma introduçãozinha só para você Uhum, entender. Que a gente uhum, falou daquela fome emocional, né? uhum, E aí eu vou falar então aquela fisiológica, né? Que é o que é fome mesmo, saciedade, uhum, né? Para a gente entender, a gente tem que saber o que é saciedade e saciação. uhum, Saciação é aquela sensação que a gente tem quando a gente come, né? E determina o tamanho do nosso prato. Comeu, está satisfeito, então pronto. Aí tem que uhum, parar de comer. Saciedade determina aquela a dieta fracionada, né? Ah, tô ficando com fome. Então, você já passou aquele período de saciedade, aí você vai comer de novo. Tem pessoas que têm uma saciedade ali bem pequena, né? E aí já quer comer de novo, quer ficar comendo o dia inteiro. Então, a gente tem que cuidar em relação a esse fracionamento, não ficar beliscando durante o dia inteiro. Então, esses petiscos a gente coloca em algum dos horários que a gente for realizar alguma refeição, né? Então, uhum, não ficar beliscando durante o dia inteiro, senão a gente vai acabar comendo muito mesmo e vai aumentar aqueles 5 quilos. Aí fala, pô, não uhum. sei nem onde veio, mas aí não como nada, só fica ali no belisco. Ah, não, é verdade, comi amendoim. Ah, é verdade, comi não sei o quê. Comi Foi um lá pacote de biscoito de polvilho, só, comi um pacote de Doritos, comi uma pizza que tava no congelador, não sei o quê. e aí quando vai ver, não é só isso. Aí algumas vezes vem bebida, né? E suco, aí o pessoal fala assim, pô, quero vitamina C, vitamina C. Faz suco de Uhum. laranja. Quantas laranjas vão? Vão umas 3 laranjas? Isso, cada laranja equivale a 90 calorias. Então, vai, que seja 3 laranjas, 270 calorias. 270 Assim, né? calorias. Pô, você tomou lá, acabou. Fala, agora eu tô bem. Tá bem cheio. Já passou do limite. Então tem que tomar cuidado com essas bebidas também, em geral. Tá? Uhum. Suco, refrigerante com açúcar, até a bebida alcoólica, que tem bastante gente que está abusando, né? Eu, até assim, eu não coloquei no roteiro, mas agora eu lembrei. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também. É, e aí, então a gente sabendo em relação a essa fome e saciedade, que é o quê? É um controle que nosso corpo mostra pra gente, tá? Isso aí são hormônios que são controlados quando você come algum alimento. Tem que mastigar bem, por isso que eu falo para as pessoas mastigarem, triturar bem, mastigar umas 30 vezes ou mais, para chegar aqui, o seu corpo começar a produzir aqueles hormônios, né? Para dar aí essa informação para o cérebro para falar que você está satisfeito e tem que parar de comer, né? Então, por isso que aí numa refeição você não vai começar a comer pela carne ou arroz, você vai começar a comer pela fibra, salada, né? Começa a digestão ali de início para depois comer aquela proteína, aquele arroz, feijão, né? Pronto. Então aí é assim que você tem que iniciar para chegar a ter essa sensação de saciedade, porque algumas vezes não acontece. E o que Uhum, atrapalha algumas vezes é quando a gente começa a consumir líquido durante as refeições. A sua capacidade gástrica, né, do seu estômago, o seu estômago é elástico, né? Então, algumas vezes você vai tomando sempre líquido, vai aumentando essa capacidade, quando esvazia, aí esvazia rapidinho, quando vai encher, tem que encher tudo de novo. E aí fica, né? Vai ver, quando vai ver, já está comendo uma quantidade bem maior, né, nas uhum, refeições. Por quê? Porque estava consumindo líquido durante as refeições, né? De repente come, vai, 400, 300, 400 gramas de comida, mais um copo de 300 ml ali, né? Já deu 700. Aí de repente tem gente que toma 2 copos, já deu ali um litro na capacidade gástrica, né? E até chegar esse alimento lá no intestino, para ele começar a ficar mais lento esse esvaziamento do estômago, né? uhum. Demora um pouquinho. Por isso que o principal é a mastigação e evitar líquido durante as refeições. Então, essa aí é uma boa dica no nosso dia a dia atual, tá? Uhum. Por isso que quando eu faço essas quarentenas, esse período aqui, para mim, é mais fácil emagrecer do que engordar.
porque eu já evito alguns alimentos mais calóricos, mas eu não deixo de consumir, né? Mas acaba que fico trabalhando, fico fazendo trabalhos assim e acabo não indo lá comer tanto quanto o meu dia a dia que eu já separo, já deixo tudo organizadinho, agora tá tudo ali, né? Aí Uhum. acabo até emagrecendo. Ô, Enfim. Coit, e aí puxando um gancho disso que você falou, Ah, é, por exemplo, todo mundo, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a live é a galera que treina alguma coisa. Ou é o pessoal da corrida, o pessoal do CrossFit, né? E aí legal. a nossa dieta é baseada naquele consumo calórico diário, né? Hum, E também no nosso gasto que a gente faz também com atividade física. E aí agora que tá todo mundo assim, por mais que a gente está se esforçando para treinar em casa, uhum. você acha que valeria a pena rediscutir com o nutricionista sobre a questão do consumo de comida? Suponhamos que eu esteja fazendo a minha dieta, tipo, 100%, tá tudo certo. Hum. Mas eu não estou treinando tanto quanto eu estava treinando antes, né? Não tem aquelas corridas longas e tudo mais, a gente está fazendo tudo mais em casa. Tende a ser um pouco de alta intensidade, mas não tanto. Você acha que valeria a pena discutir um pouco com o nutricionista sobre redefinir a quantidade de comida, ou até que alguém colocou aí nos comentários, é, jogar um pouco para uma dieta low carb, já que a gente está com gasto calórico diminuído agora na quarentena? Tem que discutir sim com o nutricionista. Eu já tenho atendido bastante pacientes, bastante não, alguns que me procuram, né? Uhum. Tenho conversado sobre essa quarentena, essa dificuldade, e todos estão sentindo essa dificuldade. Porque é muito difícil a pessoa entender o quanto você necessita, né? Então, por isso que eu sempre, quando eu vou atender alguém, eu sempre tento ir explicando para a pessoa entender o seu próprio corpo e saber qual que é a quantidade ideal, né? Então, eu tenho modificado bastante o plano alimentar dos pacientes que estou atendendo agora, né? Porque a gente sabe que o gasto energético é bem menor, né? Acaba ficando mais tempo parado no sofá, na cama, enfim, né? Então acaba não gastando tanto. Então tem que ajustar tudo isso. E até em relação à comida, né? Algumas vezes deixa de comer nos horários, acaba espaçando, Pula a né? refeição, né? Pula a refeição. Inclusive, essa parte hormonal também influencia. Se a gente fica bastante tempo sem se alimentar, né, o nosso corpo ele começa a produzir um hormônio, né, que para mostrar que a gente está precisando comer, que é a grelina, né? Uhum. E se a gente tem muito esse hormônio grelina para comer e a gente não responde ela e não come, né? O que que acontece? Essa grelina, esse é um hormônio que vai diminuir o nosso gasto energético. Então, para você entender melhor, né? Se você está com fome, você não comer e passar esse tempo, seu corpo ele vai gastar menos calorias, entendeu? E o objetivo nosso é tentar gastar o máximo possível. Então, por isso que eu sempre digo, o ideal é você, pô, você tem que fazer. E algumas vezes eu até brinco com meus amigos. Eu falo, pô, não, cara, o segredo é comer. Coma mais, que aí você vai conseguir emagrecer. Esse é o segredo. Come mais, você vai emagrecer. Entendeu? Mas é lógico, alimentos mais proteicos, não precisa fazer uma low carb, mas você consome mais alimentos ricos em proteína, mais ricos em fibra, que aí tem nos carboidratos, fibra né? Então é um Uhum. carboidrato não digerível, né? Então, aumentando esse consumo, já vai ajudar no seu gasto energético, Uhum. entendeu? Mas, lógico, a gente tem que comer os carboidratos, mas aqueles carboidratos saudáveis, né? Que nem batata, arroz integral, pão integral, não ficar consumindo tanto o que? Bala, doces, enfim, salgadinhos, que todos os salgadinhos têm açúcar. A gente tem que evitar ao máximo esses beliscos, entendeu? Uhum. Então, por isso Entendi. que tudo isso tem um conceito, assim. Não é à Uhum. toa que eu passo tal horário para a pessoa comer, eu falo assim, ó, tenta regrar e ter um padrão alimentar, né? Não é que a gente está aqui em casa
que a gente não tem que ter um padrão alimentar, né? Todo mundo Uhum. agora está em home office, trabalhando, né? Tem horário para trabalhar, tem horário que tem que acordar, tem horário para ir, né? E porque no nosso dia a dia, então, nos horários de lanche, enfim, a gente não pode introduzir. Se a gente começar a introduzir isso no nosso dia a dia, até o seu corpo começa a responder. Vai chegando naquele horário e fala, opa, já estou sentindo fome, tem que comer. Então, o seu Uhum. corpo é muito inteligente. E aí você começa a responder isso e fazer o que o seu corpo pede, com certeza vai ter uma resposta muito boa até para emagrecer. Se bobear, vai conseguir emagrecer, né, nesse período. Uhum. Entendeu? Agora, eu Entendi. tenho outros pacientes, por exemplo, hoje eu atendi um paciente que o objetivo dele é aumentar a massa muscular. Tem muita dificuldade de aumentar a massa muscular, Uhum. né? Então, eu já conversei para ele falar com um personal, né? Então, a gente já começou a modificar, ele aumentou o peso, e aí em um mês que eu não vi ele, agora na quarentena, ele já reduziu 2 quilos. E provavelmente seja de massa muscular. Uhum. Então, aí nesse paciente eu tenho que espaçar um pouquinho, né? Então, o seu objetivo dele é esse, né? Não emagrecer tanto. Então, o objetivo, então, não é espaçar um pouquinho a dieta, né? Aí a gente coloca uma quantidade calórica um pouquinho maior nas refeições. Então, cada caso é um caso, entendeu? Por isso Uhum. que, se for para pensar em manutenção da massa muscular, tem que continuar treinando, né? Pegar aqueles treinos com o personal, né? Uhum. Como hoje em dia tem aí no Instagram, né? Treinar e ter um consumo adequado de proteína, de carboidrato, né? Gordura também. Inclusive, gordura é bom, não é para retirar também, não. Uhum. Principalmente gordura saudável, né? Abacate, azeite, né? São gorduras boas que dão uma boa saciedade, né? Então, vale a pena a gente consumir. Ele ajuda também na prevenção de doenças cardiovasculares, né? Então, é importante consumir nesse período que a gente está mais sedentário, né? Uhum. Eu tive um paciente, um conhecido esses tempos atrás, semana passada, chegou a óbito do infarto, né? Então, é triste, mas por isso que a gente tem que cuidar da saúde, né? Você que é médica, a gente sabe, Uhum. agora está mais difícil, a gente tem que pensar, ter Tem que uma usar alimentação todas as nossas ferramentas, ferramentas. né, para. É isso Ô, aí. Coit, e em relação aos suplementos, alguém também perguntou aqui nos comentários. Desculpa, gente, que eu não tô conseguindo, tipo, ler e gravar o nome da pessoa que mandou, tá? E aí, se a pergunta for respondida, vocês já vão falando. Por exemplo, a suplementação, né? A gente até conversou na outra live sobre suplementação, quando a gente está treinando e tudo mais, né? Em relação à suplementação agora, você acha que também tem que reavaliar ou corta de vez ou fica igual? Como que a gente faz? E a suplementação, acho que vale a pena. Que nem você é, falou do whey, né? Que até que é uma coisa que a gente pode consumir lá quando tiver com vontade por conta de ser proteína, mas o que que você acha? pode consumir sim. Eu estou consumindo, para Uhum, pelo menos tentar manter a massa muscular, tá? uhum, Então, o ideal seriam 4 refeições por dia, né? uhum, Ricas em proteína. Mas às vezes eu estou com preguiça de repente, fazer um pão com ovo, alguma coisa assim. Eu vou lá e coloco whey, né? Eu tomo uhum, whey, mesmo que seja com leite ali, naquele momento. Então, pode fazer e consumir para atingir a quantidade de proteína adequada. Qual que é a quantidade de proteína adequada? Só para vocês terem uma ideia, né? Então, é uma regrinha, pode colocar e anotar, uhum, 0,3, né? Vezes seu peso, né? Então, 0,3 vezes seu peso já é a quantidade de proteína nessa quarentena que a gente consegue já para manter a massa muscular, entendeu? uhum, 0,25, 0,3 está ótimo. uhum, Aí, é lógico, quando a gente sair da quarentena, a gente pode até aumentar um pouquinho mais, né? uhum, E por isso que aí tem que ver em relação aos treinos, tudo isso. Mas agora, essa regrinha aí de 0,25 a 0,3 vezes o peso, né? Aí a gente já atinge uma Isso por quantidade dia. por refeição. Ah, por refeição? Por Caraca. refeição, entendeu? Então, ó, vamos fazer aqui, ó, faz de conta. 0,3 vezes o meu peso, tá? Vou Uhum, colocar aqui, ó, 70 quilos, né? 21 gramas. Então, a minha uhum, necessidade de proteína, então, em uma única refeição, 21 gramas. Eu uhum, consumo 4 refeições ricas, 4 refeições com 21 gramas, tá ótimo. Não há uhum, necessidade de ser maior, entendeu? uhum.
O grande problema de fazer uma dieta low carb, que nem me perguntaram, é que algumas vezes acaba indo para comida. Comida não vem só a proteína, carne, frango, peixe, né? Então aí vem a gordura junto. E Uhum, se a gente pensa num vegetariano, normalmente vai consumir o quê? Né? Proteína de textura de soja, ou de repente uma ervilha, ou de repente aí começa a ter umas outras opções também. Tem umas pessoas que começam a colocar quinoa, ou uhum. pode colocar Grão de bico, essas coisas. shimeji também, né? Ou Uhum, shimeji, tá? E começa a consumir, e aí algumas vezes colocar um pouquinho mais de manteiga, ou algumas vezes não vai consumir esses alimentos que é mais difícil de comprar. Então vai para uhum, queijo, aí a queijo uhum, algumas vezes aumenta muito a quantidade calórica, por isso uhum. tem que É, ter um equilíbrio. uhum. Só pensando aqui numa coisa que a Carol falou aí do negócio do ovo, que assim, gente, é 21 gramas de proteína. Um bife, por exemplo, de. Não é que você vai comer um bife de 21 gramas. Um É isso bife, ele mesmo. tem várias coisas. Então, o ideal é procurar naquelas É, tabelinhas que tem na internet. Tem várias tabelas na internet, inclusive do Wikipedia mesmo, que você entra lá e você vê lá um ovo. Aí você vê lá quanto tem de gordura, quanto tem de proteína, quanto ele tem de água, sei lá, e os outros nutrientes, vitaminas, tudo mais, né? Porque senão a pessoa vai comer um bife de 20 gramas e vai achar que tá comendo 20 gramas de proteína. isso mesmo. Por exemplo, um bife de 100 gramas, né, o Uhum, carne vermelha, ele tem mais ou menos 30 e pouquinhas gramas de proteína, né? uhum, O filé de frango também, mais ou menos isso, 20 e pouquinhas, né? uhum, Então, algumas vezes a nossa necessidade de consumir aquela proteína é até menor. De repente tem que uhum, consumir só umas 80 gramas de filé de frango ali, e a pessoa está uhum, falando, não, preciso consumir muita proteína, não estou aguentando mais, mas eu vou comer 150, vou comer uhum, 200. Esse excesso aí vai para algum lugar, meu amigo. uhum. Entendeu? Lembrando que Então, excesso de proteína também não é bom, né? Também vira gordura no final das contas. porque tem esses alimentos que são ricos em gordura, né? Acaba aproveitando mais essa gordura aí. Uhum. E essa É. proteína pode ser excretada pela urina, piorar a microbiota intestinal, as bactérias do intestino, Uhum. enfim, tudo isso aí que aí não seria bacana. Se a gente piorar a microbiota, as bactérias do intestino, diminui a imunidade, né? Então tudo piora. Inclusive Uhum. agora a imunidade, o que vale a pena é os probióticos, né? Os probióticos sempre bom tomar. É uma das coisas que eu sempre tomo. Eu mando manipular Mas, ô, lactobacilos, Coit, uma coisa que eu bifidobactéria. fiquei com uma dúvida, até mudando um pouquinho de assunto, Yakult é um bom probiótico? Sim, ele é um dos, né? Mas vamos pensar, para ter microbiotas, bactérias Uhum. boas lá no intestino, não é somente um tipo, mas quanto maior for a variedade, melhor, e quanto Uhum. maior a quantidade dessas bactérias benéficas, melhor ainda, Uhum. comparado com essas bactérias patogênicas que são encontradas em alimentos ricos em gordura saturada, né, carne em geral, enfim, alimentos industrializados, congelados, aí isso aí é o que mais faz Uhum. mal, entendeu? Uhum. Então, por isso que assim, somente um lactobacilo não é bacana. Agora, Uhum. falando desses iogurtes, tem vários tipos. Tem o Yakult, tem o Tem um que é de Actimel. kefir agora, eu não lembro que marca que é. Não sei se Qual? é. Tem um que é até de kefir, que ele é Kefir? azedo pra Ah, danar. tem kefir, Que ele tem o. é. Eu não sei se é da Danone. Não Ah, sei não que sei a marca que marca. é. Mas tem esse daí, tem o tem a Sofil, né, que é da Yakult, Uhum. tem o Actimel, Activia, tem o Lactive, tem a. Lactive não tem mais. Tem o da Verde Campo também, tem, né? Que é Uhum. da marca da Coca-Cola. Tem um que eu adoro e ele é muito bom e tem bastante lactobacilos, tem bifidobactérias também, que é o da Pensilev e também tem da Yorgos. Yorgos, que ele é Uhum. rico em proteína. Ele é um pouquinho mais Uhum. caro, mas Uhum. nossa, é sensacional. Yorgos, com Y, Yorgos. Uhum. Muito bom Uhum. também. É um dos que eu mais adoro. Uhum. Tá. E, E só mais um assunto agora, antes da gente partir para as perguntas. A galera que tá tomando todas. Porque todo dia é sábado, todo dia tem uhum. live, tá todo mundo tomando cerveja, todo mundo comendo loucamente, aliás, e bebendo loucamente. A gente não É, tá treinando, tá comendo que nem louco e bebendo. Como que fica? é, é verdade, né?
Então, assim, imagina uma lata de cerveja que tem 350 ml, né? E aí isso, pensando mais ou menos 4,5, 5% de álcool, né? Então vai dar 17,5, 17 e pouco. 17 e pouco. Para saber a quantidade calórica do álcool, vezes 7, né? Uhum, Isso dá uns 120, 130. Mais a uhum, quantidade de carboidrato que tem, né? Então vamos colocar ali chutando uns 50, 60 mais ou menos. Então cada lata, pelo menos 180 calorias. Se você começar a uhum. consumir então ele vai, quantas? Umas 4 no dia? Não. 3? Que Quantas? seja Imagina. uma, vai. Vamos Uma. achar. Bom, Que a pessoa toma só uma, ela acha que tá tudo bem. tá, vamos Mas colocar uma. somando a semana, né? Vamos colocar uma pensando em 30 dias, tá? Uhum. Deu. Vou falar a quantidade calórica dessas. Uma cervejinha, tá? Vou comparar até na quantidade calórica de Big Mac, pode ser? Ó, estão falando aqui para você tomar muito cuidado com o que você vai falar, porque pode magoar as pessoas. A galera vai sair da live. Ó, só para pensar em Big Mac, tá? Se a gente pensar no lanche, para a Uhum, quantidade calórica, o que vai dar uma latinha de cerveja todos os dias, né? No final do mês, 30 uhum. latinhas, comparado, então, sabe quanto que dá? Quantos lanches que daria? Hum. Daria 5, 10, vai dar 2, 5, 10, 11. Não, mais ou menos 10. 10 9, 10. sanduíches? Mais ou 10 menos 10. sanduíches? Nossa, Mais ou menos 10 Big Mac, mais ou menos, só para ter uma ideia. Mais ou menos essa mesma caraca. quantidade. Então é mais ou menos isso, entendeu? Então, uma lata Por por dia, né? dia é Durante igual 30 a dias. mais ou menos 10 Big Macs no mês. Isso, mais ou menos. Sai pensando em 30 dias de cerveja, né? De uma latinha, Uhum, comparado com quantos Big Mac daria, né? No final do mês, entendeu? É mais ou menos essa quantidade calórica, né? Vamos pensar em gordura, nada, não. Vamos pensar em calorias, né? Calorias vazias, né? Não tem nada de nutriente, entendeu? uhum. É mais ou menos isso. Se a gente pensar, então, vinho, mesma coisa. Se a gente colocar 200 ml, vai dar essa quantidade de umas 8, 9, 9 Big Mac ali no mês, tá? Então é mais ou menos umas 200 calorias ali, uma tacinha de A 200 mais, né, ml. do dia. Isso eu estou falando 200 ml de vinho, né? Tem gente que vai bebe, Meia né? garrafa, Quando vai vai ver, fala, mas já brincando, né? foram duas, né, no dia, né? Aí, é isso mesmo, né? Enfim, é tudo isso aí. E tem casal que fala assim, não, eu como pizza, mas é uma vez por semana. Se é um casal pedir uma pizza, então comeu metade ali naquele dia, na outra metade comeu a outra metade. No outro dia comeu a outra metade também, um casal, porque tá de quarentena. Então vai ser 2 dias de pizza. Hashtag me representa. Aí, ó, tá vendo? Não é verdade? Então, assim, se É. a gente pensar em alguns alimentos calóricos, assim, vamos pensar em colocar um limite de 2 vezes por semana que é aceitável, tá? Uhum. Seja alguma carne frita, seja um hambúrguer, seja, é, ou sei lá, alguma outra coisa, ou uma pizza, entendeu? Eu tenho ido para o hospital, né? E eu tô vendo uma fila imensa no McDonald's. Não acredito. Eu falei, que nem isso aqui? É a fila do banco da Caixa? Quando vai ver, É de benefício do não, governo, não, é do McDonald's. não, é do McDonald's. Eu falei, caraca, mano, é absurdo. E o É, eu pessoal acho não que eu tá vou ter nem que aí. arranjar uma psicóloga mesmo para uma live pra semana que vem. Vai ser mais urgente isso do que eu imaginava. É, Beleza, Coit, vamos ver as perguntas aqui que a galera mandou. Vamos lá, deixa eu ver. É esse aqui, vamos lá. Vamos lá, PTD Santos. O que ajuda a saciar a vontade de doce? picolinato de cromo, né? Então, Uhum, aquele cromo que eu estava falando, então ela pode ajudar na ansiedade, né? E não ter essa compulsão, tá? uhum. Se Tem algum quiser alimento natural assim que a gente pode comer que tenha cromo? pão integral. Pão integral, todos os alimentos ricos em fibra, né? Farelo de Ah, aveia, fica consumindo mais esses alimentos ricos em fibra vai ajudar. Pão integral, arroz integral, tenta consumir mais alimentos ricos em fibra que vai ajudar. Aí no mas seu aí, dia, mas ô Coit, eu não vou comer arroz integral de café da manhã e nem na hora do lanche. Vou carregar um pouquinho de arroz?
Não, o lanche aí pode ser o pão integral. O Uhum. lanche pode ser o pão integral, ou se não, de repente, pode tomar aquele leite com whey que vai tomar e coloca Hum. farelo de aveia, entendeu? Ah, Vai ter legal. proteína, vai Uhum. ter farelo de aveia que vai Fibra. ter fibra. Pô, Uhum. incrível, entendeu? Vai fazer uma vitamina, leite com fruta, bateu, coloca o farelo de aveia depois. Se você Uhum. bater, vai perder todas as fibras. Mas isso aí é uma ótima opção. Se eu não me Uhum. engano, essa paciente ali é dos Estados Unidos, ó. Não sei se ela tá Ah, lá, mas legal. um grande Obrigada, abraço para hein? Patrícia. É, Obrigada pela participação aí. Aí você, legal. Patrícia, é o nome dela? Patrícia. Patrícia, manda um joinha aí se respondeu sua pergunta, beleza? Agora, essa pergunta da Regina, voltando ao assunto polêmico da cachaça. Tomar vinho, uma taça por dia faz mal? O quanto tomar água com meio limão espremido faz bem? Então, são duas perguntas, né? Acho que a do Tá. vinho, acho que já a gente falou mais a questão da caloria, né? Não se faz mal ou se faz bem. Se a gente pensar em doenças cardiovasculares, para prevenção de doenças cardiovasculares, um cálice por dia está ótimo. É a Uhum, quantidade ideal. 50, 70 ml ali ao dia seria o ideal para uhum, prevenção de doenças cardiovasculares. Então é bacana, até para aquelas uhum. pessoas que já tiveram infarto, né? Então vale a pena introduzir ali depois que for liberado, né? Uhum. E o Então faz quanto tomar químico, água né? com meio limão espremido faz bem? Faz bem para quê? Isso aí que eu não sei o que ela. É, assim, eu acho que mal Quanto não faz, né? Água com limão não faz. ele pode ajudar a aumentar citrato. O citrato ele Uhum, ajuda na prevenção de cálculo renal, formação de uhum, cálculo renal. Então, se pensar uhum, dessa forma, bacana, ou até mesmo é mais para isso. uhum, Mas para emagrecimento, não. Se for pensar em emagrecimento, porque já ouvi falar, olha, estou tomando água com limão de jejum, isso aí vai me ajudar a emagrecer, queimar aquelas minhas gordurinhas? Não, uhum. o ácido do limão não vai fazer nada emagrecer. Se ajudasse, vixe, aí seria um milagre, hein? Aí É, seria incrível. o prêmio Nobel, né? É, mais ou menos isso. É, vamos lá, mais uma pergunta. Tem bastante pergunta aqui, viu? Legal. Doce logo após a refeição é o mais recomendado? Essa é a pergunta do André. Ótima pergunta, obrigado pela pergunta. Então, essa daí, sim, né? Então, por isso que a gente come primeiro a salada, que são fibras, aí para não ter uma digestão um pouquinho mais lenta e não ter aquele pico de açúcar, não produzir tanta insulina, que é um hormônio anabólico, né? Que pode pegar esse açúcar e levar lá para o tecido adiposo, gordura corporal. Para não acontecer isso, então a gente vai comer o doce depois de uma refeição, que aí a digestão vai ser mais lenta, não, vai evitar que tenha tanto esse pico de açúcar, né? Uhum, Se a gente comer de jejum, né, aí pode aumentar mais ainda esse açúcar muito mais rápido, enfim, aí não é bacana não. Né? Então, por isso, se for consumir algum doce, consuma depois de uma refeição, e já que vai consumir, então aí tenta diminuir um pouquinho aí. Nesse horário pode fazer assim, de diminuir um pouquinho desse carboidrato, não tem problema nenhum, né? uhum, bacana. É, tem uma pergunta aqui do Diego. Você tem algum parceiro para ter desconto para barrinha de proteína? Cara, eu sei que você é de São Paulo, né? Mas eu atendo bastante gente de Santo André. Uhum. Então, eu compro uma barrinha de proteína que eu adoro. Se eu mostrar aqui, meu Deus do céu. Tomem cuidado, porque isso aqui, isso aqui é para aumentar peso, hein, galera? Não é para vocês ficarem comendo aí. Ó, eu como essa aqui, ó. Não sei se você Não, vai para comer. aumentar peso a gente come pizza. Imagina, vou comer barrinha para aumentar o peso. Tá louco? Aqui, ó, esse aqui tem 30 gramas de proteína, só para você ter uma ideia. Aham, Tá? aham, Então, e ele é bem calórico, tem 360 calorias. Imagina, a maioria da população 2.000 calorias, as mulheres têm uma média de necessidade de 1.200, tá? Então, essa aham, aqui tem 360, é muito calórica. aham, Eu tenho no meu Instagram, né, uhum, no Stories de destaque, uhum. descontos, né? Então tem algumas senhas, eu esqueci o nome, como é que fala, para colocar o desconto, né? Ah, sei. O cupom de desconto, isso. Aí o Uhum, cupom de desconto, né, para comprar na Performance, eu tenho da também. Eu não me recordo direito, tem que dar uma olhada lá. E aí eu tenho uma outra loja onde que eles entregam, que é chamado de WDD, que é de Santo André.
Eu não sei se Uhum, eles entregam para São Paulo, mas tem um valor assim muito bom. Os representantes falam também para comprar lá, tá? uhum. Então, quem é de Santo André também quiser, coloca no Google WDD, já vai encontrar. E na internet, algumas vezes encontra alguns preços bacana, né? E tem que ver qual proteína, barra de proteína ele vai querer também, né? Uhum. Então tem lá no seu destaque, tem lá os seus parceiros, né, de desconto. Isso. Qualquer coisa, manda uns direct para mim. E Ah, eu tô fechou. vendo que tem bastante perguntas ali. E então, tem algumas bem individuais, assim. Se quiserem depois enviar um direct para mim, não tem problema, não. Ah, legal. É, cadê? Mano, só tem uma pergunta mais do Diego aqui. Café. Café Eu vi- colabora com a ansiedade? Olha, cafeína, ele é estimulante do sistema nervoso central. Tem pessoas que começam a tomar tanto, ficam muito mais ansiosas. Então tem que tomar cuidado para essas pessoas que não têm o hábito de tomar tanta cafeína. Porque Uhum, aí pode ficar muito mais ansiosa e vai achar que tem, sei lá, ataque cardíaco, e vai querer ir no pronto-socorro, é pior, né? Então, isso aí é verdade, né? Inclusive, tem alguns suplementos que já têm cafeína, tem que tomar muito cuidado, né? Uma dose elevada já pode dar taquicardia, enfim, e dar essa ansiedade sim, tá? Então pode uhum, favorecer, pode colaborar com a ansiedade sim. uhum, Tem aquelas pessoas que tomam muito café durante o dia, e aí porque estava na empresa, estava no trabalho e tomava bastante café. Vai para casa, não começa a tomar tanto café, e ele, por ser estimulante do sistema nervoso central, algumas vezes não toma tanto, diminui drasticamente, aí fica com dor de cabeça, cefaleia. Então tá faltando cafeína. Tá? Isso aí já aconteceu, alguns familiares meus, né, mandaram mensagem, ó, tô com muita dor de cabeça. Peraí, toma quanto de café por dia? Ah, na empresa eu tomo tanto. Pô, então vai lá, toma só café, não precisa tomar nenhum remédio não. Toma uhum. cafezinho, aí já melhorou. Aí aconteceu isso, entendeu? Então, tem esses dois lados. Ok? Ah, legal, bacana. Vamos lá. Toma Monster, toma, toma Mano, energético ele tá tomando energético durante o dia. na quarentena, para É, não dormir, né? Tá certo. pois é. Ô, Coit, tem uma outra pergunta aqui, do Diego também. Até acho que dá para você até responder depois, porque é mais fácil. Depois, se você puder deixar nos seus destaques lá, assim, a gente sabe que a gente não ganha nada com isso, né? Mas para você indicar algum restaurante, alguma coisa que você indica para entregar comida saudável, né? E antes da live, até o pessoal pediu também, se você puder, postar algumas receitas fáceis para a gente fazer em casa, para fazer para as refeições grandes, sabe? Porque é difícil, pô, a gente nunca faz comida, a gente come no quilo todo dia, e de repente se vê numa situação que a gente não tem comida, né? É, Tem lá no mercado, tem tudo, tem arroz, tem feijão, tem carne, tem tudo. Mas a gente não tem esse manejo para preparar tal. E aí, se você puder dar umas dicas de como preparar essas comidinhas rápidas, hum, principalmente para refeições grandes, acho que seria bacana, legal, pode deixar. tá? E Trabalhar. aí, essa das dicas dos restaurantes também acho bem legal. Aí tinha uma pergunta aqui que eu anotei, porque Hum, acho que a outra do Diego, a gente falou do vinho, né? A gente já falou. Acho que aqui. Ah, tem mais uma aqui da Stephanie, pera lá. É porque com uma hora vai derrubar, então a gente tem que terminar até 21h32. Gelatina uhum. para substituir a sobremesa, pode? Pode, mas não tem nenhum benefício não, viu? Não sei o porquê de tomar gelatina, né? Mas pode consumir. Se pensar em colágeno, é melhor não precisa tomar não, viu? Uhum, Gelatina tem mais o quê? Corante, né? Corante tem açúcar, então não tem nada assim saudável, não, mas pode uhum, substituir, pode uhum, consumir como uhum. sobremesa, tá bom? Beleza. Então, tinha uma pergunta aqui que eu falei que eu anotei, que as outras foi passando, infelizmente não consegui. Se alguém quiser mandar, a gente manda pelo botão de pergunta, que eu acho que fica mais fácil para a gente organizar. Uma pessoa também fez uma pergunta aí no meio, falando fonte de lactobacilos não industrializados e se coalhada é bom, é uma boa fonte de lactobacilos. Coalhada?
Uhum, Eu também tomo de vez em quando, né? Não que seja uhum, melhor, porque a gente fala em variedade de bactérias benéficas. Então, uhum, se a gente tiver um consumo mais saudável, né? uhum, Então aí já vai ajudar. uhum, Não adianta nada se a pessoa tem uma má alimentação e querer tomar só coalhada, aí não. Mas quem tem uma boa alimentação com introduzir, ok. O que vai ajudar a manter as bactérias benéficas vivas e com bactérias boas lá é ter um consumo adequado de fibras, que a gente uhum, chama de probióticos, são bactérias, lactobacilos, bifidobactérias, e pré-bióticos são aqueles que podem alimentar essas bactérias. Esses pré-bióticos é o quê? Então, pão integral, arroz integral, farelo de aveia, né, chia, semente de linhaça. Então, isso aí que você introduzir no seu dia a dia, com salada, legumes também tem fibras ali, assim também, legumes. Então, ele com certeza já vai ajudar nas bactérias do intestino. E os uhum. iogurtes, em geral, também podem ajudar, mas não necessariamente, são os mais fermentáveis mesmo, tá bom? É, bacana. Então, beleza, Coit. Vamos encerrar aqui, porque já daqui a pouco, senão o Instagram derruba a gente e a gente perde toda a nossa vibe, né? Queria agradecer você de novo pela disponibilidade de estar aqui para responder as perguntas para a gente, falar um pouco dessa questão da quarentena que está bem difícil, né? É, Galera, quem não teve pergunta respondida, pode mandar direct pro Coit que ele vai responder. Ou então, eu vou. Normalmente, depois das lives, eu coloco. Eu faço um postzinho com alguns prints e tal. E aí vocês podem colocar as perguntas lá também. Que até se gerar, for um assunto em comum para muita gente, a gente pode até fazer uma outra live e falar sobre esses outros assuntos. Beleza? Fizeram muitas perguntas, né? Então, qualquer Uhum. coisa a gente marca um outro dia, então. Não, é muito legal. Eu acho muito legal ter bastante pergunta, porque eu acho que é Né? porque o pessoal tá interagindo, né? Obrigadão, viu, Coit? Obrigada. Abraço. Eu queria só lembrar o pessoal que no dia 22 de abril, às 9 horas, a gente vai fazer uma live com o Passos de novo, tá? Que é o nosso professor de educação física, amigo do grupo. E aí também, se tiverem perguntas, já mandem antes as perguntas, porque aí a gente consegue consolidar os assuntos principais e responder durante a live. Que aí a gente consegue fazer uma coisa bem, bem dinâmica e bem legal. Beleza? Legal. Obrigada, viu, Coit? Obrigadão mesmo. Abraço. Ainda tem dois É, minutos. Fala aí o telefone do seu consultório e aonde a gente pode te encontrar para quem quiser. eu atendo no Hospital Brasil, agora na quarentena eu tenho atendido lá. O telefone é 2127 6666. Uhum, E tem da Nutrimed, que é onde eu atendo, né, em São uhum, Paulo. Pode entrar em contato comigo mesmo, direct. Estou atendendo online agora também, né, por conta de ter alguns pacientes de risco, né? Então, uhum. tenho atendido online quando for necessário, pelo convênio também. E agora a clínica Domus em Santo André também voltou, então eu estou atendendo lá com todos os cuidados possíveis, tá bom? Então todo mundo que for, então sair, então tome todos os cuidados, higiene, tudo certinho quando chegar em casa também e na clínica, tá bom? Tome cuidado, certo? Beleza. Legal, obrigado então. E é isso, então, Ju, valeu. Valeu, eu que agradeço, coach. Beijo, fica com Deus. Boa noite. Tchau, Boa galera. noite. Valeu, senão Valeu. vai derrubar nós. Tchau. Até. Tchau, tchau.